E agora nós teremos um momento muito especial. Queria chamar aqui o pastor Sadson. Ele vai trazer para a gente uma palavra de Deus, para falar diretamente ao seu coração. Queria orar e pedir ao Senhor que abençoe a palavra que vai ser ministrada agora e que você possa receber aí também e que Deus possa estar falando ao seu coração. Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos como família EBA para adorarmos ao Senhor e dizer ao Senhor que nesse tempo nós somos dependentes de Ti. Muito obrigada, Deus, pelo cuidado que o Senhor já tem tido conosco. E agora o que nós te pedimos é que o Senhor use grandemente a vida do pastor Sadson para trazer uma palavra que venha direto do Teu trono de graça para alcançar cada coração que está nos acompanhando pela internet. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. É realmente um tempo muito bom. Um tempo muito abençoado. Juntos aqui. Mesmo virtualmente. Mas você que está acompanhando aí, talvez essas canções você conhece. Já orou conosco? E nesse momento, quando estaremos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, ou a sua Bíblia está no seu celular, tecle aí, no livro de Lucas, no capítulo 7, dos versos de 11 a 15. Lucas, capítulo 7, dos versos de 11 a 15. Esse Deus continua sendo bom, e mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as adversidades, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o leme. Ele continua sendo Deus. Na navegação aí, no barco, Ele ainda continua comandando. Não tem nada que faça esse Deus ser menos Deus. Ele sempre será Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, diante desse texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Vamos orar mais uma vez? Deus, diante da tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que transforma, que liberta. Nós lemos nesse instante, nós estamos diante do Senhor, para ouvir a tua voz e para que possamos entender o teu propósito, a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para vocês aí, nem tudo são flores. A gente já ouviu isso. Ao longo da nossa vida, sempre as pessoas falam, a vida não é bem assim. Nem tudo são flores. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o viver da vida sugará a vida de vocês. O viver da vida, muitas vezes, tem levado a vales profundos e cavernosos, onde parece que o sol não mais brilhará. Há dias em que parece que a vida está demonstrando o seu redor, ou da forma que nós vivemos, e você vê que as suas forças vai esvaindo a cada instante. E muitas vezes essa força
que vai esvaindo, nós não conseguimos sustentá-la por causa da situação. Tempos difíceis têm esgotado essas forças, e nós vivemos hoje tempos difíceis, tempos atribulados, tempos complicados. Os tempos difíceis têm feito do entusiasmo e a emoção, e mesmo as boas lembranças que tínhamos, essas lembranças sendo transformadas de uma forma apática e sem vida. Quantas vezes você já sorriu hoje? Quantas vezes você já sorriu ao longo da semana? Quando nós conversamos algumas vezes com as pessoas geralmente estão tristes, estão às vezes cabisbaixas, estão amedrontadas, porque a situação não é uma situação favorável, é uma situação realmente contrária, e muito contrária. E hoje existem alguns que até ensinam que você não passará por momentos difíceis, que você é vencedor ou só vencedor, mas o que a Bíblia diz não é só isso. Temos momentos difíceis, temos momentos de tribulações, temos momentos de aflições. Mesmo vivendo em obediência a Deus, não significa que você nunca passará por momentos difíceis, mas significa que você passará por momentos difíceis na vida, mas não sozinho. Não sozinho. De fato, o texto que lemos é de tristeza, dor, miséria, mas a sua história teve um desfecho com a chegada de Jesus. A sua história teve um desfecho com a chegada de Jesus. A primeira coisa que nós podemos ver no texto, diante daquilo que nós lemos, é que Jesus, ele viu a mulher. Jesus, ele estava na multidão, mas quando ele vê essa viúva, toda a atenção é voltada para ela. E ele entendeu a situação dessa mulher. O olhar de Jesus é diferente do nosso. Para alguns, aquela situação era normal. Não fazia tanta diferença. Não fazia tanta diferença porque, afinal de contas, todos os dias morrem pessoas. Todos os dias enterram pessoas. Mas ele sabia da necessidade daquela mulher. Ele sabia a falta que aquele moço faria para aquela mãe. Ele conhecia o mais profundo dos seus sentimentos. Ele sabia que era muito forte a perda daquele filho para a mãe. Jesus não nos vê como a multidão. Jesus não te vê como a multidão. Ele nos conhece perfeitamente e sabe daquilo que precisamos. Talvez para alguns, a sua dor é uma situação normal, acontece com todo mundo, acontece todos os dias, mas a sua dor não é normal para Jesus, não aos olhos dele, porque os olhos do Senhor, eles estão voltados exclusivamente para você. Deus está muito mais envolvido em nossas vidas e em sua vida do que nós podemos pensar. Você não precisa impressionar a Deus para chamar a sua atenção. Tudo o que você precisa fazer é admitir que está sofrendo, não sabe o que fazer e não sabe para onde correr. E quando estamos realmente dispostos a admitir que precisamos de um Salvador, Deus, ele nos responde. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, que Jesus se importa com a sua tristeza. No versículo 13 diz o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Jesus se compadeceu dessa mãe. Jesus se compadeceu dessa viúva. Jesus teve compaixão dessa mulher. O estado lamentável de uma mulher que depois de perder o marido e depois agora
de perder o único filho, o que poderia ocorrer e acontecer com essa mulher? Aquilo poderia ser a única companhia que ela tinha. E a perda do filho foi algo realmente que trouxe certamente muita tristeza para aquela mãe. Com a morte desse filho, ela agora estava com um grande risco social e vergonha, porque não havia ninguém que pudesse mais cuidar dela. Com esse acontecido, certamente ela seria deixada sozinha neste mundo e todas as suas esperanças futuras depositada naquele moço foi perdendo. Então Jesus sentiu grande compaixão por aquela mulher e caminhou até essa procissão fúnebre, interrompeu a procissão, o que seria inaceitável para a época, tal atitude. E cada vez que Jesus tem compaixão, o resultado dessa compaixão não é apenas a preocupação desinteressada ou palavras gentis. Na verdade, quando Deus tem compaixão das nossas vidas, sempre tem uma ação. E Jesus, ele age no momento em que ele se compadece daquela mulher. Assim como foi com aquela mulher, ele também realiza maravilhas por causa da sua compaixão para conosco. E ele pode agir na sua vida pela compaixão que ele tem por você. Você é muito importante para Deus. E ele agirá na sua vida por causa da compaixão que ele tem por você. Uma outra coisa que nós podemos ver nesse texto, no mesmo versículo, ao vê-la, o Senhor se compadeceu. E ele disse algo para aquela mulher: não chore. Não chore. A terceira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto, diante dessa situação, palavras, não chore. Quem teria a autoridade para pedir uma viúva para não chorar nessas circunstâncias? Como alguém poderia não chorar diante da perda de um filho? Quem não poderia chorar diante da perda de um ente querido? Ou talvez a única pessoa que ela tivesse. E nessas circunstâncias, Jesus se aproxima dela e diz: não chore. Somente alguém que tem autoridade para alterar drasticamente as circunstâncias pode nos dizer: não chore. Não chore. Ele estava dizendo para ela, com esse não chore, é que não se preocupe, eu estou aqui. Eu vou resolver a sua situação. A presença de Jesus é fundamental em qualquer circunstância. Ou seja na rua, ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou em funeral. De qualquer forma, Jesus precisa estar presente em todos os momentos, em todas as situações. É muito bom quando temos a presença de Jesus conosco, porque quando Jesus está presente, nos momentos de alegria, Ele se alegra conosco. Mas quando Jesus está conosco, em momentos de aflições, de preocupações, de problemas, de dificuldades, de choros, de prantos, Ele enxuga as nossas lágrimas. Pois a palavra de Deus nos diz que diante dEle, a tristeza salta de alegria. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus dessa história que pôde consolar essa viúva, essa mulher, essa mãe. A quarta coisa e última que eu gostaria de pensar com vocês
é que diante dessa situação, Jesus quer ressuscitar aquilo que está morto. No verso 14, nos diz o seguinte: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. De acordo com o costume da época, tocar em um cadáver significava todo processo depois para se purificar. Mas Jesus não tocou no cadáver, Jesus tocou no caixão. E a palavra traduzida aqui, de toque, de tocar no caixão, quer dizer uma palavra muito forte, que significa se apossar, significa tomar posse, e literalmente significa ter se tocado ou apegado, ou alguém ouvir acender o fogo, a vida, um sentimento forte. Então ele foi ainda mais longe. Ele caminhou até os homens que estavam carregando o corpo e tocou no caixão, onde o corpo estava ali colocado. Jesus segurou firmemente o caixão. Isso, sem dúvida, parou ali aquela procissão. Todo mundo certamente ficou em choque, onde alguém desconhecido para tudo e toca no caixão. Ele falou e automaticamente algo aconteceu. E ele disse para aquele jovem, já inerte, sem vida: jovem, eu digo para você, levanta-se. E o jovem ouviu. E ele obedeceu. E ele imediatamente se sentou e começou a falar. E eu queria, nesse momento, concluir dizendo o seguinte: talvez você fale, na minha vida, só um milagre mesmo. O negócio está tenso, está atribulado, está problemático. Em alguns momentos não tem nem mais lágrimas para chorar, porque eu não consigo mais, não consigo ter nem diálogo com a minha família, não sei mais o que fazer. Mas Jesus viu, Jesus se importou, Jesus enxugou as lágrimas, Jesus ressuscitou aquilo que estava morto na vida daquela mulher. E eu queria dizer para você, nesse momento, da mesma forma que Jesus agiu na vida daquela mulher, Ele quer agir na sua vida também. Talvez hoje você precise de um milagre, mas está procurando na pessoa errada, de forma errada. Hoje é o momento que você tem de procurar na pessoa certa e da forma certa. Essa história tinha tudo para dar errado, mas com a chegada de Jesus, houve uma reviravolta extraordinária. Jesus devolveu para aquela mulher toda esperança perdida. Talvez na sua vida não tenha havido uma morte física na família, ou talvez na sua vida física não tenha acontecido, mas talvez haja morte nos seus sonhos, talvez haja morte no seu casamento, talvez haja morte no seu relacionamento com seus filhos, talvez haja morte no seu trabalho, mas Jesus tem hoje um milagre para você. Ele tem um milagre para você. Creia nisso. E tenha essa palavra de esperança. Porque da mesma forma que Jesus agiu na vida daquela mulher, Ele quer agir hoje na sua vida. Amém? Vamos orar. Eu não sei como você recebeu essa palavra,
Mas eu queria dizer que no seu momento aí agora, que você abrisse o seu coração e falasse para Deus tudo o que você está sentindo. E colocasse para Ele a sua dor, a sua tristeza e a sua lágrima. Nesse momento, Ele quer te abraçar, Ele quer te receber, Ele quer agir. Às vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, com o nosso intelecto, mas na verdade nós não temos condições. Mas Ele tem. Ele pode ressuscitar tudo aquilo que está morto em sua vida. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos entende. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado porque o Senhor está presente nas nossas vidas. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos ajudando. E nesse momento nós clamamos por essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu não as conheço, não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que vai no mais íntimo do seu coração. O Senhor sabe aquilo que vai nos seus pensamentos. E, ó Deus, comece a agir, comece a trabalhar e comece, ó Deus, realmente transformar essas vidas no nome de Jesus. Nome que é todo poderoso. Nome que está acima de todos os nomes. Nome a qual nós cremos. Nome que é poderoso. É o nome do nosso Deus. Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.